para vocês, uma ótima semana para vocês também. Boa tarde, Band Cidade está no ar, agora eu sigo daqui para te trazer as notícias da região em mais um comecinho de semana. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro. Nessa edição você vai ver a primeira reportagem da nossa série sobre o principal destino dos fiéis da Igreja Católica nesse mês, Aparecida. Tá imperdível, hein? E como será que tá o tempo agora? A gente tem imagem ao vivo de Campos do Jordão. Nesse momento faz 20 graus por lá. Bastante nebulosidade aí, como a gente consegue ver nessa imagem. Continue na Band, também estamos em transmissão ao vivo pelo portal bandvale.com. O dia de Nossa Senhora está chegando e é cada vez maior o movimento de fiéis em Aparecida. Mesmo com o tempo chuvoso, o Santuário Nacional ficou cheio de visitantes no último fim de semana antes do feriado de 12 de outubro. Nem a chuva fez a fé em Nossa Senhora Aparecida diminuir. Seu Eliciário, de 68 anos, até tentou continuar a caminhada, mas os pés molharam tanto que ficaram sem condições. É calo, bolha e machucou entre os dedos, porque quando você anda no lugar plano, a história é uma. Quando você anda no gramado, a história é outra, escorregando o pé dentro do tênis e no gramado também. Esta é a terceira vez que ele faz a peregrinação de São Paulo a Aparecida. E tudo começou para agradecer Nossa Senhora por ter se curado de uma infecção hospitalar depois de uma cirurgia. O que vale é agradecer Nossa Senhora e agradecer também o pessoal que faz esse trabalho junto com a gente aqui, as barracas de apoio, as reportagens. Já Leonardo saiu de Ribeirão Preto, encontrou a família em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, para fazer a caminhada. São 3 dias de peregrinação. No caminho, as paradas ajudam a seguir a viagem, mas tudo ficou mais fácil por conta do planejamento. Os 2 primeiros dias aproximadamente 50 quilômetros e aí no terceiro dia aproximadamente 30. Nós saímos de Arujá, então de Arujá até a Basílica são 130 quilômetros, então a nossa programação é essa, tentar finalizar em 3 dias. O movimento de peregrinos aumentava à medida que o trajeto se aproximava da Basílica. Seu José prometeu chegar correndo e nem a dor nos pés o impediu de cumprir o propósito que tinha feito com Nossa Senhora. E eu tinha esse propósito há 5 anos, eu estava me preparando para vir, e esse ano chegou a hora. Prometi para mim mesmo que quando eu completasse 50 anos eu vinha visitar a casa da mãe, e eu estou aqui hoje visitando, estou muito contente, muito feliz, os pés todos estourados, mas quando a gente chega aqui, muda, você não sente mais dor. E no fim de semana que antecede o dia de Nossa Senhora Aparecida, a movimentação de fiéis na Basílica já é grande. A expectativa é que supere o período pré-pandemia. São pessoas que vêm agradecer pelas graças alcançadas e que sentiam falta da união aos pés da Santa. O que a gente tem sentido aqui no santuário é que o povo estava com saudade, de poder manifestar a fé de uma maneira mais livre, sem tantos protocolos. Então a gente tem experimentado desde o fim da pandemia um volume muito grande de romeiros que visitam aqui a casa da mãe. Danilo e a família costumam vir com frequência à Aparecida desde que ele foi curado da meningite. Estar na casa da mãe é algo tão especial que ele chega a se emocionar. Só quem vem que sabe o que é. A emoção é... O que Nossa Senhora significa para você? Muita coisa. Me emociona. Lembrando que ainda hoje, aqui no Band Cidade, tem a primeira reportagem da nossa série especial sobre Aparecida. As romarias seguem intensas na rodovia Presidente Dutra, temos imagens de fiéis caminhando em São José dos Campos nessa manhã. Como a tendência é que o movimento aumente cada vez mais até o dia 12, fica o alerta para os motoristas, é preciso redobrar a atenção. Ontem, um peregrino foi atropelado na Via Dutra em São José dos Campos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem caminhava em um trecho sem acostamento no quilômetro 152, quando foi atingido por um carro preto. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima teve uma fratura em um dos braços e foi encaminhada ao pronto-socorro da Vila Industrial.
O conflito entre Israel e o Hamas entrou hoje no 3º dia. No país, uma idosa de 94 anos, nascida em Guaratinguetá, levou um tiro no pescoço e está hospitalizada. Além dela, a neta de 18 anos está desaparecida. Parente das vítimas, Mário Fishben, de 67 anos, concedeu entrevista à TV Band Vale sobre a angústia que vive. Segundo ele, parte da família ficou 20 horas em um abrigo até ser resgatada. Vamos ver um trecho. A minha mãe, minha irmã e o sobrinho e a cuidadora foram resgatados pelo exército de Israel domingo às 4 da manhã. E na metade do resgate, terroristas atacaram eles. Minha mãe recebeu uma bala no pescoço, na parte de trás. Meu sobrinho, uma bala na perna. Sábado, às 11h20 da manhã, foi quando recebemos a última notícia da Celeste. Desde aquela hora, 2 dias atrás, mais de 2 dias, ela e o namorado estão desaparecidos. Não temos nenhuma notícia, não sabemos o que aconteceu com ela, se está viva ou morta, se levaram eles de reféns para Gaza. A gente fica na torcida, né, para que essa angústia acabe logo. Israel anunciou que retomou o controle de áreas ao redor da faixa de Gaza após os ataques do Hamas, mas ainda existem tiroteios. Há corte de energia elétrica, água e envio de alimentos na região da Palestina. O número de mortos chega a 1.200. Estamos a um ano das eleições de 2024, quando prefeitos e vereadores são eleitos. Pensando nisso, um congresso em São José dos Campos trouxe lições de marketing e debateu a eficácia de uma boa comunicação na política. Políticos, futuros candidatos e integrantes de equipes de marketing participaram de um seminário para discutir a comunicação na política. A forma como a mensagem chega ao eleitor deve ser pensada por quem pretende ocupar um cargo público. Não só o momento aqui de você entender como que você se conecta com esse eleitor, como você conquista esse eleitor, como você coloca de pé uma proposta, mas você passar essa mensagem de uma forma clara exige toda uma estruturação. Uma das palestras do evento foi a importância da comunicação na política. O assunto foi discutido pelo prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, pela vereadora de São Paulo, Janaína Lima, e pelo vice-governador Felício Ramute e Zilmar Fernandes, um dos principais nomes do marketing político. Aguilar, por exemplo, falou o quanto a comunicação fez a diferença na carreira política dele. Essencial. Eu consigo olhar vídeos de 2016, antes de assumir, depois vídeos de 2020, como houve essa evolução. Um dos desafios nas próximas eleições deverá ser o equilíbrio, depois da polarização política registrada no último pleito. A importância de transmitir, claro, suas opiniões, aquilo que você acredita ou não acredita, mas do jeito certo, que é com educação, com equilíbrio, para que, de fato, isso chegue no ouvido daquele que está recebendo a informação e você possa, de fato, passar a informação e a sua visão. Há um ano das eleições, os candidatos precisam se preparar para a disputa. O pleito tem várias fases e se comunicar em cada uma delas exige habilidade para conquistar o eleitor. Entender o que a população está imaginando, o que ela vai querer do próximo prefeito, estabelecer os valores subjetivos e objetivos e os assuntos que ela tem interesse em escutar. Outro ponto importante para os candidatos se preocuparem são os debates eleitorais. Uma tradição do Grupo Band Vale para levar a discussão de ideias de quem pretende comandar as cidades. O debate é o que permite o candidato estar ali, do jeito que ele é, natural, confrontando com os outros, permite ao eleitor olhar para aqueles candidatos e estabelecer a sua comparação, né? O STF manteve a condenação ao prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci, por improbidade administrativa em um processo que condenou o político por irregularidade na contratação emergencial de uma empresa de ônibus em 2012. A decisão do Supremo foi na sexta-feira e o prefeito se manifestou durante o fim de semana, dizendo que a defesa irá recorrer, uma vez que o recurso foi feito antes da nova lei de improbidade administrativa. A nova regra diz que para que um ato seja considerado improbidade, deve ser cometido pelo agente público com a intenção de causar prejuízo ou enriquecer ilicitamente.
Primeira parada aqui no Band Cidade, ao vivo, São José dos Campos na tela, direto da nossa câmera do Complexo Colinas Shopping. Nesse momento a temperatura é de 23 graus, amanhã finalmente a chuva deve dar uma trégua na cidade. Eu volto em 2 minutos. Agora a hora certa para você, 12h e 39 minutos. Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro nessa madrugada em Pindamonhangaba, no bairro Jardim Heloína. O repórter Luiz Eugênio Silva está por lá na delegacia da cidade, traz mais informações ao vivo. Oi, Eugênio, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Carol, e a todos que nos acompanham no Band Cidade primeira edição. Uma história ainda bastante complexa que está sendo investigada aqui pela delegacia de Pindamonhangaba, onde estou nesse momento. Na madrugada de hoje, então, esse carro foi encontrado aí, foi na rua Ponciano Pereira, no Jardim Heloína. A própria Polícia Militar encontrou esse veículo. Eles estavam fazendo patrulhamento durante a madrugada de hoje. Quando viram o fogo, viram aquele fogo que chama a atenção à distância, principalmente de madrugada, chegaram até o local e encontraram um veículo em chamas e constataram que havia uma pessoa dentro do carro, havia um corpo carbonizado dentro do veículo. Mesmo totalmente destruído, os policiais ainda conseguiram sinais indicativos suficientes para conseguir identificar o carro e entraram em contato com o dono, que atendeu o telefone, constatando a polícia então que não se tratava do dono do veículo, a pessoa que estava dentro dele. Ele afirmou que havia alugado o carro há mais de um ano para uma pessoa, para um homem, mas ele não tinha mais o telefone dessa pessoa e só lembrava o primeiro nome do indivíduo. Então agora a polícia tenta entender o que aconteceu, descobrir se a vítima é essa pessoa que alugou o carro e, claro, verificar também as motivações. Carol. Tá certo, Eugênio. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Em Taubaté, um evento reuniu jogos antigos, oficinas de games online, de criação de personagens, além de um painel com dubladores famosos. Foi o primeiro Geek Day que traz tudo sobre o universo dos filmes e dos quadrinhos. Personagens do mundo geek invadiram o Senac de Taubaté. Eles vieram direto dos games, quadrinhos, animes, entre outros. Pessoas de todas as idades viraram personagens, como a Mulher Maravilha, o Super Mario ou a Ravena. Daniel faz o Kratos do jogo The God of Wars. E a ideia veio do filho, que achou o pai parecido. O meu moleque falou assim, pai, você parece com o Kratos. E aí, o que acontece? Faz o cosplay que vai dar certo. E eu fiquei olhando e falei, nossa, eu pareço mesmo com ele. O Kratos, inclusive, é dublado por Ricardo Juarez, que participou de uma palestra sobre o universo da dublagem. Ele já fez vários personagens, mas o reconhecimento veio com o personagem da franquia, baseada nas mitologias grega e nórdica. Salve! Aqui é o Kratos do God of War. Você fazer um personagem que é tão icônico, tão querido e carregar essa responsabilidade é uma honra. E eu jogo desde criança. Eu jogo desde 10, 11 anos de idade. Já tive vários consoles. E então é como se você fosse o cara que estava na arquibancada assistindo um jogo de futebol e hoje você está jogando na seleção. E atrações não faltaram para os apaixonados pela cultura nerd, que foi de exposição de histórias em quadrinhos a desfiles de cosplays. Já imaginou voltar a jogar os videogames antigos? Aqui neste espaço, a sensação era testar os jogos que já fizeram tanto sucesso no passado. Outra atração foi a exposição dos aparelhos antigos que originaram os games online. Alexandre levou uma parte da coleção de videogames das 2 primeiras gerações. Ele tem mais de 200 equipamentos guardados ao longo de 20 anos. E para essa exposição, não poderia faltar o primeiro videogame lançado no mundo. A peça mais preciosa da minha coleção, que é o Odyssey da Magnavox, o primeiro videogame do mundo, criado pelo Ralph Baer, que também criou o brinquedo Gênios. A ideia de fazer o primeiro Geek Day no Senac surgiu deste aluno do curso técnico em informática. Ele adora as histórias em quadrinhos e sugeriu fazer o evento para a troca de experiências entre os amantes da cultura. Bem gostoso, você encontra velhos amigos, faz novas amizades também, encontra outras coisas diferentes. No meu caso, encontrei bastante pessoal da área de cosplay que eu não tinha muito contato. A instituição, então, abriu as portas para esse mundo, já que também incentiva os apaixonados pela cultura geek a se capacitar para o mercado que cresce a cada dia.
pensamos numa média de 1.500 pessoas e tivemos esse público ao longo do período todo do evento. Então, por ser um primeiro evento, posso dizer que foi um sucesso. A gente pode até pensar já, talvez, numa segunda edição no próximo ano. Legal, né? Hora de falar de emprego no Band Cidade. Tá à procura de alguma vaga? Então, esse quadro é para você. Separamos algumas oportunidades de emprego que estão sendo anunciadas nas cidades aqui da nossa região. Vamos dar uma olhadinha então aqui na nossa tela, começando pelas vagas do PAT de Caraguatatuba. Olha só, 13 para corretor de imóveis, 13 também para a função de garçom ou garçonete, 12 vagas para auxiliar de cozinha, 3 para balconista e 2 para pizzaiolo. O PAT de Caraguatatuba fica na rua Taubaté, número 520, bairro Sumaré. Só comparecer lá, então, com o seu currículo ou também melhor dizendo, com os seus documentos em mãos. Tem vaga também no PAT de Pindamonhangaba, olha só, 40 oportunidades para a função de carpinteiro. E tem várias vagas temporárias que também estão sendo oferecidas por lá, olha só. Das temporárias que a gente separou para você, tem 16 para ajudante de obra, 8 para soldador e 8 também para eletricista. Em Pinda, tem 2 unidades do PAT. Uma na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito. E tem também o PAT no distrito de Moreira César, na Avenida José Augusto Mesquita, número 170. Funciona dentro da subprefeitura. Onde mais tem vaga? No PAT de São José dos Campos, olha só, muitas vagas, inclusive, sendo anunciadas nessa segunda-feira, 100 oportunidades de emprego para auxiliar de cozinha, 100 também para auxiliar de embalagem. O final do ano começa a se aproximar, o número de oportunidades vão aumentando. 10 vagas para operador de empilhadeira, 10 para atendente de lanchonete e 8 vagas aí para pessoa com deficiência, tá, pessoal? Função aí de auxiliar de limpeza. Em São José, o PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Veja depois do intervalo uma viagem dentro do Santuário Nacional de Aparecida na primeira reportagem da nossa série especial em homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil. É já, não saia daí. Band Cidade está de volta, bora ver quem mandou mensagem pra gente do nosso WhatsApp. O número você já sabe, anote aí, é o 997168021. Primeira mensagem do dia é do Jorge de São José dos Campos. Boa tarde, gosto muito do jornal Band Cidade, sempre dando resposta para nós. Obrigada pelo carinho, pela sua audiência, viu, Jorge? É essa a nossa missão, mostrar aqui as reclamações dos telespectadores e também dar uma resposta aí para eles. Um abração para você, viu? Agora é o Luiz de Caraguatatuba. Boa tarde, aqui na rua Januário Paulino Ferreira, em Caraguá. Nós estamos sofrendo quando chove. Aqui está fora da realidade, fica tudo alagado. Inclusive, ele mandou uma foto aí pra gente, mostrando esse acúmulo de água aí na rua da casa dele, Olha só, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Caraguatatuba, que enviou uma nota pra gente, dizendo que uma obra contra enchentes está em andamento no bairro, que deve aumentar a vazão e facilitar o fluxo de água pluvial no local, incluindo essa rua aí, a rua Januário Paulino Ferreira. A previsão de conclusão é até o fim do ano. Tá aí, então, retorno para você. Obrigada também pela sua participação, viu? A partir de hoje, você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre Aparecida. Nossa primeira viagem acontece dentro da Basílica. São espaços dentro e fora do santuário que contemplam parte da história de Nossa Senhora Aparecida e também emocionam com tantos detalhes. A experiência de fé em Aparecida vai além das orações. Diversas atrações fazem o devoto mergulhar na história da padroeira do Brasil. A Basílica possui 72 mil metros quadrados. Na torre está o mirante. De lá, o devoto pode ter uma visão de 360 graus da cidade e até ver a curva do Rio Paraíba do Sul, onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. A linha do tempo faz o devoto mergulhar na história. No mirante, o devoto consegue chegar a 109 metros de altura
E ele tem uma vista panorâmica dos 4 cantos da cidade de Aparecida e algumas cidades vizinhas. Ali o devoto consegue observar, quase que numa linha histórica, todo o caminho que a devoção de Nossa Senhora percorreu até a construção da Igreja Nova. E por falar em mergulho, o museu te convida a fazer um passeio pelo tempo. O espaço que conta a história da fé na região foi encabeçado pela Dona Conceição, que começou a encontrar as primeiras peças indígenas. Itens utilizados pelos escravos também contam a história da região. No lado religioso, a imagem de Santana, que fez parte da primeira capela, a devoção popular e os objetos utilizados pelos papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco na visita à Aparecida. Então ali nós teremos imagens, sobretudo as imagens paulistinhas, que são as imagens pequenininhas, feitas para culto privado, onde nós teremos devoções que eram muito costumeiras na época, isso século XVII, XVIII. O museu continua no andar de baixo, onde a viagem é pelo lado litúrgico de Nossa Senhora Aparecida. Imagens e coroas que fizeram parte da história da santa e até os milagres que fizeram Nossa Senhora se tornar tão popular. Aqui nesse primeiro andar, é um dos mais procurados pelos romeiros, pelos devotos, a respeito dos primeiros e mais conhecidos milagres de Nossa Senhora. Uma das causas que trazem mais procura de romeiros aqui é para ver sobre o milagre que retrata a Marca da Ferradura. A história de um cavaleiro que, tentando invadir a basílica histórica montada no cavalo, teve a pata do cavalo presa no degrau e deixou a marca da ferradura. Na Casa do Ouro, 3 objetos refletem a importância da santa. Por 3 vezes, ela recebeu 3 rosas de ouro como presente dos papas que estiveram no Brasil. As rosas de ouro são presente onde os papas ofertam, sobretudo a mulheres, que trazem uma importância muito grande para a história, né? Aqui no Brasil, recebeu a rosa de ouro a princesa Isabel, pelo Papa Leão XIII. E o Papa Paulo VI, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco ofertou uma rosa de ouro para a Rainha do Brasil. Outra atração é a cúpula, mas antes uma passada pela construção da Basílica em homenagem à padroeira. Nesse corredor, a gente vai ter um pouco da história da construção da Igreja Nova. Desde a construção da Basílica Histórica, o caminho que percorreu para se construir a Igreja Nova, e um pouco mais adiante nós vamos observar o início das obras de acabamento interno, quando no ano 2000 o artista Cláudio Pastro começa a idealizar e começa a colocar a arte sacra dentro do Santuário Nacional. A cúpula fica na parte mais velha e alta da Basílica. Lá, a proximidade com a arte sacra desenvolvida por Cláudio Pastro mostra ao devoto o céu com a fauna e a flora brasileiras. Nossa Senhora saiu de Aparecida e ganhou a fé da população de todo o Brasil. Para representar a presença da padroeira em cada um dos estados, o devoto encontra na saída da cúpula porções de terra e água dos principais rios do país. No corredor de saída, o devoto vai encontrar um pouco da história de Nossa Senhora Aparecida, que se remete aos 300 anos do achado da imagem. Então ali nós teremos mantos que percorreram todos os estados do Brasil. Teremos também porções de terra de todos os cantinhos do nosso Brasil e também contido em frascos águas dos principais rios do nosso Brasil. As atrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida vão além das paredes da Basílica. Um bondinho aéreo leva os turistas para outro ponto de devoção, o Morro do Cruzeiro. Ele liga o Santuário Nacional ao Morro do Cruzeiro para a contemplação do final da Via Sacra. Muitos devotos utilizam o bondinho como meio de transporte, que não podem fazer a Via Sacra caminhando, e também se tornou um atrativo turístico da cidade, onde as pessoas costumam vir para contemplar a vista do santuário e da cidade de Aparecida nas alturas, através do bondinho. É só embarcar em uma das cabines para acompanhar a vista de Aparecida até chegar ao topo. O bondinho possibilita que todos possam ir. Mas para chegar ao topo do Morro do Cruzeiro, há ainda outra opção. O devoto pode seguir a pé pelas 14 estações da Via Sacra, um percurso que exige fôlego e muita fé para agradecer pelas graças recebidas. No Morro do Cruzeiro, a gente encontra o altar de Cristo, que é onde tem o Cristo morto para oração. Tem a última capelinha da Via Sacra, que é a 14ª estação. Temos também lanchonete, loja. E lá,
nós vamos conhecer a Torre do Mirante, que é considerada a vista mais alta da cidade de Aparecida. São 30 metros acima do Morro do Cruzeiro, com uma vista panorâmica de 360 graus da região. Lá também tem um mirante, que permite uma vista exuberante das paisagens que circundam a Aparecida. De lá, é possível ainda ver as torres da Basílica Velha e o seminário em que o Papa Francisco ficou na visita à cidade. Cantinhos muito especiais, né, na Basílica, na cidade de Aparecida, muito bacana. Esse foi o Banho Cidade de hoje e outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 4 da tarde com Cláudio Nicolini. Uma ótima semana para você, nos vemos amanhã e vem chegando agora Lucas Sancerino para comandar o Fala.